como é que está a situação de tempo, mas eu vou controlar ali, se quiser, vai interromper quando der o prazo ali, me avisa. Tá? E realmente dizer que em relação à conversão, eu entreguei minha vida a Cristo Jesus muito cedo. Nessa igreja mesmo aqui, eu tomei a minha decisão por Cristo Jesus muito cedo. E a questão foi que, assim, historicamente, eu venho de uma família que sempre esteve envolvida com igreja, né? E vira e mexe igreja batista. Então, meus avós por parte de mãe, né? Meu avô, pai da minha mãe, o pai dele e o pai do pai dele tatararavô, vieram da Europa batistas. Eles já vieram da Europa batistas, pertenceram a uma igreja batista antiga, na 1850, na Inglaterra. Tinha informação também de grupos batistas já dos anos 1700, então um grupo bem antigo realmente que estava envolvido com a igreja. E eu tenho um tio avô, né, do lado da minha mãe, ou seja, a mãe da minha avó, o irmão dela foi reitor até o ano passado no seminário teológico presbiteriano de Campinas. Eles eram presbiterianos. Né? E por parte de pai, eles também batistas aqui do Paraná. Né? E participaram muito ali de evangelização e desenvolvimento do trabalho batista aqui no Paraná, no norte do Paraná. Eu vi um tio que foi presidente da Convenção Batista Brasileira, então tiveram bem inseridos. Né? Tem uma tia Gerda Nietzsche, ela é de Curitiba, ela é a brasileira que mais reuniões da Aliança Batista Mundial esteve. Né? Então eu fui criado exatamente nesse meio. Quando eu realmente gosto de falar, e eu digo que é longa, a história que eu gosto de mencionar, é dizer que eu nasci e cresci num lar onde se desenvolvia muito a questão evangélica, a vida evangélica, né? E eu, aos 7 anos de idade, eu fiz minha decisão por Cristo aqui nessa igreja. Lá em cima, numa pregação, um dia teve um pastor antigo chamado João Fernandes Garcia, né? Também Garcia, né? São Leone, e eu decidi ir à frente, né? Decidi entregar minha vida a Cristo Jesus. Agora, os desenvolvimentos da vida cristã, eles são interessantes relacionados à seguinte situação. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de peixe não é permitido. Então é interessante você saber que você tem que passar a ter a sua experiência com Cristo. Então, uma coisa que foi interessante também e marcou minha vida foi quando eu pequeno, eu tinha lá os meus 7 anos de idade, eu tenho mais 2 irmãos, também são membros da igreja, né? O mais velho estava com 8 para 9 anos, mais novo 6 anos, aqui no meio, né? Embora alguns achem que sejam mais velhos, né? Mas eu sou no meio. E o que aconteceu foi interessante. Meu pai colocou a gente numa mesa, sentado, e falou o seguinte: olha, meu pai já era diácono nessa igreja, né? E escuta, se vocês forem para o céu hoje, vocês morrerem, vocês morrerem e forem para o céu hoje, e Deus tiver, porque no caso nunca foi os comportamentos, ele falou lá se Pedro tiver que perguntar, se Deus olhar para vocês e disser assim, por que eu tenho que deixar de entrar você no meu céu? O que vocês vão falar? E realmente, engoliu esse ser. O que eu vou falar se eu tiver que entrar para o céu? O que eu vou falar? E aí ele falou: olha, eu não vou colocar palavras na boca de vocês. Na verdade, vocês vão ter que conhecer. Então, isso os batistas antigos também colocavam. Ele queria que viesse na escola dominical, conhecesse a palavra, desenvolvesse os batistas históricos, né? Pela questão bem tradicional, né? Vão, desenvolvam, mas é interessante que meu pai sempre abriu essa situação. Conheça, vá atrás, conheça realmente para você ter o seu posicionamento. Aí eu digo que na minha adolescência eu fui realmente, procurei, embora eu tenha me batizado aos 11 anos de idade, também aqui nessa igreja, o pastor José Alves de Juliano, nessa igreja mesmo, né? Eu realmente fui atrás de diversos grupos e eu conheci, participei, integrei, joguei futebol americano junto, por exemplo, com grupos mormons, Testemunho de Jeová, fui aqui na mesquita, conheci a mesquita. Realmente eu tive essa curiosidade de ir atrás de saber qual
Espera um pouquinho, eu vou perguntar para o pastor, perguntar para mim, perguntar para a Selmira, vou perguntar para alguém. Não adianta. Você realmente vai ter que você ver. E nesse sentido, foi o meu desenvolvimento também de conhecer. Eu estive conheci várias igrejas evangélicas, pentecostais, participei com elas de louvores. Né? Aos 11 anos teve meu batismo e com 12 anos de idade, que era um período desse momento, né? Principalmente entre 12, 13, 14, 15 anos, então fui batizado, mas eu posso dizer que com 15 para 16 anos foi que eu realmente comecei a analisar o que é evangelho. E o que é evangelho? E aí eu descobri que o evangelho é Deus se fez carne, Deus se fez presente. Não adianta você tentar fazer o seu esforço para você alcançar o céu, porque você não vai conseguir alcançar o céu. Né? O céu é muito distante, Deus é muito, muito além do que nós imaginamos ou pensamos. Né? E você é pequeno, e aí o homem tenta de diversas formas alcançar Deus. Através da religião, sendo melhor, alguns acham que dando dízimo, né? No céu, outros que fazendo bem, praticando caridade, usando muito bons termos, né? E aí, eu realmente fui compreender pela Bíblia, pela palavra de Deus, né? Fui observar que a boa nova é que, espera aí, você está tentando alcançar, mas Deus já alcançou. Né? E a boa nova é que, na palavra de Deus, está lá dito que Deus se fez carne. Ele veio buscar, ele entrou, você estava se afogando, você está sofrendo de uma doença, né, chamada pecado. Às vezes as pessoas falam diversas outras coisas, mas pecado é a separação de Deus, né, e estava se afogando ali, e a pessoa que já está dentro do rio, é muito difícil o outro que estava nadando, brincando, ir lá querer salvar. Não adianta, provavelmente vamos se afogar junto. Então o que Deus faz? Ele vem de fora, né? Ele vem de fora e estende um braço forte e te tira exatamente daquela situação e salva. Então, essa experiência comigo, ela se deu exatamente nesse período, dos 15 aos 16 anos. E aí eu vou além dizendo o seguinte, isso realmente mudou minha vida, no sentido de que você passa por algo que a Bíblia chama de novo nascimento. Geralmente as pessoas mencionam e falam assim que você precisa ter experiência com Deus. Só tome muito cuidado para não confundir a experiência com Deus com um arrepio sensorial. Eu busquei muito nisso. Não vai cair um raio do céu, vai acontecer. São diferentes maneiras como Deus age. Deus pode sim. De repente vem um anjo, fala com a pessoa. Deus pode sim. Deus é Deus. Você não adianta você querer colocar ele numa caixinha, né, fechado. Deus vai agir de diferentes maneiras. Na Bíblia, Deus usou um jumento, né, uma mula, né, para falar do profeta. E foi ali que Deus vai utilizar para você de diferentes maneiras. Se você olhar para o lado, né, e olhar para as pessoas que estão ao seu lado, você vai saber que a pessoa que está ao seu lado, Deus vai falar com ele, ou já falou com ele, de uma maneira diferente de você. Então, às vezes as pessoas procuram muito sobre experiência essa situação. E eu sempre digo assim, novo nascimento, nascer de novo, conversão verdadeira, é uma ação do Espírito Santo de Deus. Deus veio, troca o seu coração, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, coração verdadeiro, te dá um novo espírito, te faz viver uma nova vida. Você começa a respirar essa nova vida no seu dia a dia. Mas o interessante é o seguinte, a maioria das pessoas, às vezes ela procura colocar uma data específica, passam por um detalhe meio complicado. Isso é curioso. Né? Eu pergunto assim, você lembra quando você nasceu? Você se lembra de quando você nasceu? Não. Então, geralmente o novo nascimento é feito nesse detalhe. Tá? Não que seja um processo, não estou aqui dizendo que seja um processo, estou dizendo que pela Bíblia e pela palavra de Deus, o que ele coloca no coração da gente é que ele te dá uma certeza absoluta de que se você crer nele, você não precisa temer. Ele vai te buscar, você vai viver com ele. Essa certeza absoluta de salvação você tem. Tá? Agora, ele vai trabalhar de diferentes maneiras. Então, assim, na minha vida eu posso dizer que ele veio transformando. Eu não posso dizer assim de um evento, uma situação onde ele veio e fez. Ele tem feito, tem trabalhado cada vez mais e mais. Eu posso só dizer exatamente, eu nasci. Tenho certeza disso, né? Nasci em Cristo Jesus, ele transformou a minha vida e vem transformando. E outro detalhe disso é dizer o seguinte, existe um risco também muito grande, que às vezes
mensagem, eu era um bandido, eu matei, eu roubei, eu fiz isso, aquilo outro, Jesus veio e me salvou e mudou minha vida. Tranquilo, Deus pode fazer isso e faz. Tem várias pessoas, mas tem que se tomar cuidado também com esse tipo de mensagem, que às vezes ela passa com a ideia de que não, primeiro você tem que sair, você tem que cair, você tem que ficar lá no mundão, para depois você vir. A mensagem que eu quero dizer para vocês é que você não precisa ir lá no fundo do poço para ele vir te buscar. A mensagem é que ele vai estar com você enquanto você estiver fazendo as coisas que você estiver, mas ele veio para continuar a sua vida. Outro detalhe também é que uma vez transformado a sua vida, não significa que você não vai errar. Não significa que você não vai ter problemas na sua vida. Significa que você realmente pode ter problemas, mas ele vai estar presente aí para juntar os cacos da sua vida, para fazer de novo, para trabalhar e para dizer como foi cantado, para dizer como nós cantamos, para dizer como na mensagem do filho pródigo, ele esperar de braços abertos e dizer: venha, filho, venha, que eu realmente te recebo, a forma como você estiver, a maneira como você estiver, e vai transformar a sua vida. Então esse detalhe é interessante do desenvolvimento que a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai desenvolvendo. Isso, eu digo, essa experiência que eu tenho em minha vida e que ele iniciou a fazer uma transformação. Isso foi exatamente com igrejas pelas quais eu passei. Estive quando adolescente aqui nesta igreja. Como adolescente eu fui membro fundador, participei da fundação da Igreja Batista da Roma, hoje a Igreja Batista de Minas. Depois eu fui com meu pai, nós fomos para a Igreja Batista do Rio Verde, fui membro fundador também da Igreja Batista do Rio Verde. Depois meu pai foi fundador também, participou, ele era evangelista, e fundador da Igreja Batista de Reserva. Depois de Reserva nós fomos trabalhar com Palmeira, a Igreja Batista de Palmeira. Em Palmeira passou a ser igreja e de 99 a 2000 eu fui evangelista responsável por aquela igreja. Eu tinha 50 membros, eu liderei aquela igreja, nós não tínhamos pastor na época, 99. Teve o primeiro pastor que foi meu pai, depois meu pai foi para outro campo de trabalho, ser pastor, e hoje ele está como pastor na Igreja Batista de Ipanema, lá no litoral. E eu trabalhei naquele período como evangelista e depois devido a assumir cargos de chefia, diretor, fui superintendente, sempre comissário, comissário, quem lembrar do Batman, mas nossa, tinha um comissário Gordon, então, essa foi uma função que eu exerci em Ponta Grossa como chefe de polícia do mundo. E realmente dizer que hoje, como eu estou com tempo aqui, e tive que me afastar um pouco dessa questão de ser evangelista, de trabalhar como evangelista, um cargo, uma função da igreja como evangelista devido exatamente às minhas diversas atividades policiais. E isso não significa que não estamos trabalhando, não estamos evangelizando. Você evangeliza muito, você espera, onde você for atuar. Então, você tocou no assunto do policial, voltou no assunto do presídio. E você convive com pessoas que receberam mais diversas que têm discernimento. Então, esse discernimento também, basicamente, te pede bastante, como se fosse o nosso espectador. Por
2 anos responsável pelo desarmamento de explosivos aqui no interior do estado do Paraná. Trabalhei no esquadrão de bombas, sofri um acidente de explosivo muito sério, me arrancou dentro do indicador, depois foi reimplantado, abriu a palma da mão, teve diversas situações e desarmando um explosivo que vinha de uma situação de campo de sem terra. Sofri, já levei tiro, já caí de helicóptero. Então, os anjos que Deus manda devem estar me usando moleta, então está meio complicado, mas Deus sempre tem protegido. Se for entrar em detalhes, até ter ficado a situação dessa de acidente e tudo mais, eu posso te dizer que certamente em cada situação Deus estava ali presente. O detalhe é que eu trabalhei com operações especiais e nesse período, de 1997 até 99, 97, 98, 99, em busca e resgate de situações de antissequestro no interior do estado, fiz curso de operações especiais no Chile, em São Paulo, no GAT, no BOP, na Batalha de Operações Especiais Rio de Janeiro, e situações diversas envolvendo atividades policiais. Na Polícia Civil eu vim para trabalhei atividade como narcóticos, antitóxicos. No ano 2000, eu trabalhava infiltrado, era bem mais magro do que sou, então realmente bem magro e trabalhava infiltrado, levava boné na cabeça, camiseta Iron Maiden e outras coisas mais, e andava nos colégios e escolas, várias operações que nós fizemos de prisão de pessoas traficantes de drogas, exatamente sobre levantamentos que tinha feito nessa situação. Trabalhei infiltrado dentro de fazendas sem terras, onde tinha lá preso que fugiu, foi se escondendo dentro, e você tinha que se infiltrar para ir buscar esse cidadão. Então foram várias situações de atividade assim, bem difícil. Aí pelo ano 2000 eu vim para a Polícia Civil, trabalhei nessa atividade de antitóxicos. Trabalhei um ano com situação de homicídios, então homicídios, onde via diversos tipos de crimes bem complicados, homicídios e depois de homicídios, aí, uns 6 meses, com situação bem pesada de crimes sexuais, vivendo esse tipo de situação. E depois eu fui assumir a chefia do policiamento e do setor de investigações na nossa região dos Campos Gerais. Então, não somente Ponta Grossa, ia de Serigés, que é divisa com São Paulo, até Porto Amazonas. Então, eram 18 municípios, coordenava as investigações policiais, infiltrações, situações diversas. E há 2 anos, em maio de 2009, eu assumi a função de diretor do nosso presídio, o nosso presídio provisório, é a nossa cadeia pública. Então, são atividades que nós temos, que você passa e está sujeito. O que eu queria dizer é que, primeiro, em termos de segurança, você tem que realmente estar consciente do que você está fazendo. Nem o fio da sua cabeça atrás tampouco a vontade de Deus. Você realmente tem que estar certo daquilo que você está preparado para fazer. Eu trabalhei com operações especiais e tive que cumprir missões realmente fortes, Tanto que eu levei tiro, efetuei disparo, teve situações assim bem pesadas mesmo, E dizer assim, todas elas, eu tive a seguinte conduta, essa conduta que eu falei, nem o fio da sua cabeça cai, se não for a vontade de Deus. Ou seja, Deus sabe também que eu tenho preparo profissional. E aquele preparo Ele concedeu que eu tivesse. Se eu estiver numa condição, por exemplo, eu tenha que cumprir o meu dever como policial e atirar para salvar a vida de outra pessoa, eu vou cumprir o meu dever. E se eu realmente sofrer situações cumprindo o meu dever,
cientes da sua fé. Né? E isso me leva a ter o produto que eu tenho hoje na cadeia pública. Então, eu sou conhecido como diretor de linha dura. Antes de eu assumir a cadeia pública, ela tinha cerca de uma fuga a cada mês, uma fuga por mês e uma caminhão a cada 3 meses. Né? Eu assumi e graças a Deus pela forma administrativa que foi adotada. E também oração, também a gente tem que colocar nas mãos de Deus, que Ele mostra antes de ter os problemas, Ele realmente tem mostrado, né? Graças a Deus, hoje não há nenhum registro de fuga, ou seja, os registros que existiram de fuga, a de rebelião não houve nenhum. Os registros que tiveram de fuga, os presos foram recapturados através de indicações que eu fiz parte da busca e recaptura. Então, no Rio Grande de Souza, hoje, na nossa cadeia pública, você não ouve mais falar de agitação, de fuga e outras situações mais. Agora, eu coloco na mão de Deus, pode ser que tenha um problema ou outro, você está sujeito, né? Mas sempre você sabendo que se o Senhor não vigiar a casa, isso é um salvo, né? De nada valerá você ter uma sentinela lá, vigilante, parado, não vai adiantar. Né? Os Estados Unidos eram Estados Unidos, com todo o seu arsenal, com todo o seu potencial, nós temos lá o 11 de setembro marcando, né? Muito forte o que aconteceu. Então, realmente, estamos sujeitos a diversas situações, mas tem que colocar na mão de Deus, sabendo que você está sujeito a ocorrer problema, né? Sabendo que está sujeito a ter diversas dificuldades, mas crendo que Deus faz a obra. Com relação a ver diversos criminosos, diversas situações, eu creio duas coisas. Primeiro, eu cumpro com o meu dever, então eu oro, eu faço o cadastro deles, observo, eu converso, eu tenho a obrigação de conversar com o diretor, com o cidadão que ali está, não tratar ele de uma maneira desumana, tem que tratar ele de uma maneira digna, né? Mostrando que o objetivo da lei é recuperar aquele indivíduo. Né? Agora, são situações onde você não pode misturar, tem uma dificuldade muito grande. Eu confesso que sendo pai, tendo minha família, tendo as diversas situações que a gente vê, tem momentos que você realmente tem que ir para um canto, homem geralmente é mais fechado e tudo, mas eu confesso que realmente tem situações que eu tenho que sair lá para o canto lá e chorar, de fato, porque tem muita situação, atrocidades, tem muita situação muito triste nesse mundo. Né? Então é chorar e realmente orar, colocar nas mãos de Deus, isso ajuda o Senhor para que a gente possa encarar essas situações, essas dificuldades, e Deus realmente não consolo, Ele realmente vem dar o bálsamo, né? Que faz com que você possa encarar essas situações, essas lutas no dia a dia e reverter, realmente ir com seriedade a cada situação, a cada momento, fazer com que o preso tenha a sua aplicação devida, de lei devida, seja haja punição, haja dentro daquilo que a lei estabelece. Então, a gente vai continuar falando sobre isso, mas depois do intervalo. Comercial.